Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Estamos aqui, mais uma vez, eu e o irmão Alex estamos fazendo uma sessão de vídeos, que ao todo são 8. Seria bom assim se procurasse, porque os temas são muito bons, sempre no final tem assim, não será arrebatado de maneira nenhuma. E também vários alertas, porque pastores estão mentindo, pastores estão tirando coisa da Bíblia e as pessoas muitas pessoas não têm conhecimento e acabam no erro. Então seria muito bom você ver, se aprendesse, porque Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí temos aqui o tema desse vídeo é assim: quem não julgar segundo a reta justiça não será arrebatado de maneira nenhuma. Esse título é muito bom porque isso muitas pessoas usam em forma de se proteger contra a palavra de Deus. Como assim se proteger contra a palavra de Deus? Porque a gente anuncia para as pessoas, as pessoas falam assim, a gente fala, você está errado porque a Bíblia diz isso e isso. E as pessoas, você está me julgando. Como assim você está me julgando? Nossa, estão julgando a gente, E a palavra de Deus fala para não julgar, Mas o que a palavra de Deus diz? Aqui, em João 5:46. Porque eu vou ler agora esse texto, enquanto você abre em João 5:46, porque hoje os pastores estão assim, eles estão falando, que o Velho Testamento não é mais válido. Só é válido aquilo que eles querem que seja, Então, Malaquias 3:10 é válido. É o Antigo Testamento. Para eles é válido porque toca sobre um assunto que eles gostam muito, Quem quiser ler Malaquias 3:10, vocês vão descobrir porque que eles querem tanto Malaquias 3:10 e os outros não. E assim, e a palavra de Deus diz em João 5:46: porque se vós creres em Moisés, crerão em mim, porque de mim ele escreveu, Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras, Ou seja, como vocês vão acreditar na minha palavra se vocês não crerem no que ele escreveu, que está escrito lá, vários textos. Então assim, é interessante que Deus não deixa os falsos profetas, Deus faz o possível para que os falsos profetas não saiam, ganhando. Por quê? Você viu que os falsos profetas hoje em dia falam que lá, não, você tem que estudar melhor, eles falam assim, Lá foi outro tempo, foi outra época, aqui nós estamos em outra época, é diferente. Não. Deus, ele escolheu a cidade de Israel, para ser castigada, para servir de exemplo para todas. Deus fala que todas, é um exemplo que está sendo dado ali para o mundo inteiro, não é só ela que está sendo daquele jeito. As pessoas que estão erradas dizem, vocês estão me julgando, E o que diz a Bíblia? E o que diz a palavra de Deus? Porque muitas pessoas hoje é assim, Nossa, eles estão nos julgando, eles estão errados. Que não pode, Como vocês vão apontar o dedo? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. As pessoas, elas dizem assim, que as pessoas que estão erradas dizem, vocês estão me julgando. Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre a palavra julgar. Não julguei segundo a aparência. Elas só entendem isso, Mas elas não querem ouvir essas aqui, Mas julguei segundo a reta justiça. Deus não quer que você julgue a pessoa só no fato de olhar para ela e apontar o dedo e tudo, não. Ele quer que você olhe na Bíblia e veja que ela está fazendo de errado. A Bíblia está falando aqui que você está errada, que você não pode fazer isso, tal. Podemos sim. Ou seja, quem não julgar segundo a palavra de Deus, não vai ser arrebatado de forma nenhuma. Então as pessoas ficam se perguntando, por que esses bandos de abestados não ficam quietos no canto deles? Para que perder o tempo deles ficar fazendo isso? Blasfemando contra a palavra de Deus, Eles falam assim, incomodando os vasos de ouro de Deus, que são os pastores de Itatiba, de vários outros pastores do Brasil inteiro, Porque temos a preocupação
né, da nossa alma. Por quê? Somos cobrados por causa disso, porque a gente sabe da palavra, e se vimos coisas erradas e não falarmos, ficar quieto, deixa eles se ferrarem lá, né? Não, se a gente fizer isso, a gente vai pro inferno. Então a gente vai prestar conta pela alma de vocês. Então o nosso propósito é o quê? A gente falar aqui. A gente está se protegendo, né? Agora cabe a você aceitar ou não, né? A palavra de Deus fala que é pra gente não jogar as pérolas aos porcos. Então a gente deve falar 1, 2, 3 vezes, não escutou, a pessoa e Deus, né? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça de Deus. João 7, 24. E falam 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então aqui está falando, né? Então a palavra de Deus fala aqui, e falam 2 ou 3 profetas, né? E os outros julguem. Mas o povo fala assim, que não pode julgar. Vocês estão errados. O povo de Deus fala que a pessoa não tem que julgar. Mas a palavra de Deus fala, não julguei segundo a aparência, mas julgar sim a reta justiça de Deus. João 7, 24. E falam 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Mas, né, o povo de Deus, que está sendo mal influenciados, né? Não estando tendo pastores para apacentá-los, né? Bom, aí você vê que a palavra de Deus fala, né? Então, mas eles não dizem que não podem julgar. Como que é? Quem está errado, quem está certo? É a palavra de Deus está errada e o povo está certo? Ou o povo está errado e a palavra de Deus está certa? Né? Então, é um caso a se pensar bem, né? Porque se você crê que Jesus é filho de Deus, você crê em Deus, né? Você tem que acreditar nas escrituras dele, né? 1 João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem pessoas que falam que está no caminho de Deus e não pratica as coisas que a Bíblia fala, né? Os pastores, você olha para um pastor de terno, gravata, né, com a Bíblia na mão e fala, eu ando na luz. Mas na verdade está em trevas, porque não aceita a palavra de Deus, não aceita a repreensão, não aceita saber que está errado. Rei Davi, ele aceitou, né, a repreensão de Deus. E vários outros profetas que erraram, que se arrependeram, né, se ajoelharam, pediram perdão para Deus. Né? Então por que será que Deus vai ter esse diferente? Não, Deus ele trata todo mundo igual, né? Não tem ninguém melhor nem ninguém menos melhor. Deus ele trata todo mundo igual. Então, se o pastor, ou obreiro, ou membro da igreja fala que está na comunhão com Deus e está em luz, deve aceitar também a repreensão de Deus, né? Aceitar que as coisas que estão na Bíblia, fazer o que Deus pede para fazer. Né? E também lá em 1 João 1, 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então essa aqui também você vê que é praticamente igual a outra, né? Então as pessoas dizem, eu conheço Deus, né? E não guarda mandamento nenhum, né? E aí como que vai? Como que tá na luz? Como que tá com Deus? Como que a pessoa chega e fala, não, Deus me leva porque eu tô contigo, sendo que na verdade não fez nada, sabe dos mandamentos, mas não tá nem aí. Se tá errado, não aceita que outra pessoa venha dar opinião, né? E quem mente não será salvo. Como será então arrebatado? Né? Então, se a pessoa mente, como será que a pessoa vai ser salvo? Como será que a pessoa vai ser arrebatada? Né? Então, muitos pastores, eles dizem que é pastor, mas na verdade não é. A pessoa pergunta, você é pastor? Sou. Só que na verdade a pessoa é evangelista, é outra coisa. Então a palavra de Deus, ela já fala, né? E alguns deu para evangelista, outros para pastores, outros para doutores. Deus já deixou separado para cada um. Como que o evangelista pode ser ao mesmo tempo pastor? Então está mentindo. Então como que será que essa pessoa vai ser arrebatada? Como que essa pessoa vai ser salva? Né? Então será que essa pessoa que já está... Como que é para Deus ver uma pessoa que para muitos são pastores, uma pessoa que já está no inferno pregando para várias pessoas? E lá dentro está mais podre do que a pessoa que está para entrar na igreja. Como que vai limpar a outra pessoa? Não tem como, né? Ezequiel 3, 20 diz assim, semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e cometer a iniquidade,
e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisastes. No seu pecado morrerá, e sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerer, né? Então aí um motivo, né? Então assim, uma das coisas, né, por que a gente estamos aqui, uma das coisas por que nós estamos aqui pregando. Então assim, um dos motivos que a gente está pregando aqui é isso, porque estamos seguindo dos mandamentos de Deus, né? Se Deus, semelhantemente, né, quando um justo, uma pessoa que está ali no caminho de Deus, se desviar do caminho de Deus, né, Deus vai, se Deus jogar um tropeço, a pessoa ali morrer, a pessoa, né, que vai ser cobrada pela alma dela. Ou seja, se a gente não falar, a gente vai ser cobrado. Se o pastor não falar, ele vai ser cobrado, né? Se aquela pessoa que está ali dentro da igreja não falar, vai ser cobrado. E quem está pronto para dar conta de uma alma? Será você, pastor? Será que você dá conta, né? Será que você está pronto para dar de conta por uma alma? Porque se você está na igreja e você não alerta, né, os idólatras, né, as prostitutas, os ladrões, os homicidas, enfim, se você não prega para eles que eles estão errados, como que eles serão salvos? Se Deus jogar um tropeço na vida deles, quantas almas Deus vai cobrar de você? Será que você está certo? Será que você está no céu ou no inferno desse jeito, né? Então assim, gente, muitas pessoas, né, por exemplo, eu dou até mesmo eu como exemplo, né, certo tempo eu queria ser batizada, né, só que eu fui em várias igrejas, nenhuma quis me batizar. Por quê? Queriam primeiro que eu frequentasse a igreja durante meio ano, assim, quase um ano, praticando a igreja, indo, participando, para depois eles verem se eu estou preparada para poder ser batizada. E também porque eu estava com preguiça de batizar só uma pessoa, né? Eles queriam batizar logo uma cidade inteira. E falar, ó Deus, mande alma aí pra ti. E joga lá. Vão pro mundo agora e não conta vocês a Deus, né? Então várias igrejas, vários pastores ficaram sabendo que eu queria me batizar e todos se recusaram a me batizar. Porque queriam só me batizar se eu fosse da igreja. Então assim, isso para Deus não está certo. É obrigação da pessoa batizar, né? E, infelizmente, nossa, tá difícil. Ezequiel 1:3 diz assim: disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, né, e obstinados de coração. Eu te envio a elas, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles que ouçam, quer deixem de ouvir, ou seja, eles querendo ouvir ou não, né, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta, né, falando da palavra de Deus. E tu, ó filho do homem, ou seja, a pessoa que está sendo enviada, né, não os temas, nem temas as suas palavras, né, porque assim, hoje em dia, né, eu e o Alex passa muito por isso, né, não é nem mais novidade. A pessoa praguejar, colocar, tem que entrar lá no final da fila, né? Porque assim, várias pessoas tentam prejudicar o ministério de Deus, né? Mas como essa briga não é nossa, é de Deus, Deus ele toma conta, né? E a pessoa só se lasca, porque quem vai contra o Senhor Deus? É impossível, né? Então, as pessoas elas têm que saber que à nossa frente tem um Deus poderoso, né? Protegendo o ministério dele, né? Então, assim, os pastores querem atacar, que querem destruir, querem quebrar o ministério que Deus está fazendo, né? Porque eles não pregam. Deus levanta outras pessoas que pregam. Se eu não quiser mais pregar, né? Deus levanta outra pessoa. Só que eu vou prestar conta pela minha alma e pelas outras almas que eu não avisei, né? Então, é assim, não tem volta. É um caminho assim que você vai e você tem que seguir em frente, se você não quiser ir para o inferno.
E isso que também serve para os pastores, né? Ainda que estigo sarças e espinhos, e tu habites entre os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer que ouçam ou não, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebeldes como a casa rebelde, né? Você não ser como eles. Como Deus vai arrebatar uma pessoa rebelde, que não cumpre a sua vontade, que não é amigo de Cristo, que não quer fazer a vontade de Deus? Então há uma pergunta, né? Então assim, Deus ele manda, né? Deus ele pede para você falar. Então ele já avisa, olha, aquelas pessoas são rebeldes, eles não vão nem querer te escutar, mas mesmo assim eu quero que você fale. Ah, Deus, a pessoa não vai nem escutar, tá, mas eu que tô mandando, né? Então eu quero a pessoa ouça ou não. Então assim, como que Deus vai arrebatar uma pessoa, né, que não é amigo de Cristo, que não faz a vontade dele, que não cumpre os mandamentos de Cristo, né? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14, né? João 15:14. Ezequiel, daí eu queria que você abrisse em Ezequiel 33:1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e os constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, né, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre sua cabeça. O que a palavra quer dizer? Que se vier, né, um atalaia, ou seja, uma pessoa falar da palavra de Deus, falando da palavra de Deus, é para a pessoa se arrepender, ouvir, ou seja, ter como avisado, né? Não, eu fui avisado, então eu vou voltar atrás, vou arrepender para poder ser salvo. Aí sim a pessoa vai ser salva. Mas se a pessoa não ter como avisada, né, a pessoa vai só se dar mal, vai morrer, vai para o inferno, né? Ó, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, né? Então se deu mal. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quanto o atalaia vir quem vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado à sua impiedade, porém o seu sangue requerer da mão do atalaia. Então assim, Deus ele vai, aqui nessa parte, Deus ele já vai cobrar da pessoa que está falando, né? Por que não avisou? A gente que está avisando, do pastor, né? Então assim, o sangue daquela pessoa que morreu, então assim, aquela pessoa, né, que está falando, está pregando, o direito dela é falar. Se a pessoa deixar de falar, o sangue daquela pessoa que morreu, aquela alma, vai ser cobrada a você, pastor, a gente que estamos aqui pregando. Então, essa é a nossa, é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que falar, a pessoa saber. Porque se as pessoas morrerem sem ser avisadas, vai ser cobrado, né, aquela alma, aquele sangue que foi derramado. Então, assim, o tema, né? Quem não julgar segundo a reta justiça, não será arrebatado de maneira nenhuma, né? Então, eu deixo essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar a salvação em Deus e nas palavras dele, né? Amém.